O título do meu trabalho é Desenvolvimento de imunolipossomas anti-EGFR contendo cabazitaxel, caracterização físico-química e avaliação da eficácia in vitro contra câncer de próstata. A OMS indica que o câncer causou 10 milhões de mortes em 2020, sendo que o câncer de próstata está na quarta colocação quanto à taxa de incidência e foi estimado um aumento de 3,9% dos casos de 2020 a 2025. Dessa maneira, o cabazitaxel é um fármaco que é comercializado com o nome comercial Gevitana, foi aprovado em 2010 pela FDA e é utilizado hoje na quimioterapia do câncer de próstata. Caso seja utilizado o docetaxel e não funcione com esses pacientes, é utilizado o cabazitaxel, que é o fármaco de segunda linha. O cabazitaxel, assim como o docetaxel, está no grupo dos taxanos e o cabazitaxel surgiu com uma melhoria na estrutura química em relação ao docetaxel, que foi a inserção de dois grupamentos metóxis nesses dois carbonos que estão circulados na figura. Dessa maneira, garantiu uma maior lipofilicidade, melhorou a penetrabilidade através da barreira hematocefálica e também garantiu uma resistência na verdade, uma baixa afinidade na bomba de fluxo, que é um mecanismo de resistência de alguns tipos de cânceres. Então, os lipossomas surgem dentro da área de nanopartículas como uma estratégia para veicular esses fármacos, protegê-los da degradação na corrente sanguínea e aumentar a especificidade terapêutica. Eles são estruturas esféricas, geralmente preparadas a partir de moléculas lipídicas anfifílicas, são biocompatíveis, biodegradáveis, não tóxicos. E ainda é possível inserir na estrutura dos lipossomas, na parte externa, polietileno-glicol, que reduz as chances de serem depurados pelo sistema retículo endotelial e aumenta a circulação, a meia-vida de circulação dessas nanopartículas. Assim, é possível também funcionalizar lipossomas com anticorpos monoclonais em sua superfície, com o objetivo de aumentar a especificidade terapêutica, já que esses anticorpos são reativos e têm alta afinidade por algum tipo de proteína que está superexpresso em alguns tipos de cânceres. No caso do câncer de próstata, foi escolhido para este trabalho o EGFR, que é um receptor de fator de crescimento epidermal superexpresso em um terço dos cânceres de origem epitelial, como câncer de mama, ovário e próstata. Nesse caso, será utilizado o anticorpo cetuximab para ser inserido na superfície do lipossoma, com o objetivo de que ele seja altamente reativo e tenha alta especificidade pelo EGFR, que é superexpresso no câncer de próstata. Dessa maneira, foram desenvolvidas 15 formulações e elas foram caracterizadas de acordo com a físico-química das nanopartículas e percebeu-se que as formulações 5 e 7 foram as que tiveram um tamanho de partícula mais adequado para o tratamento do câncer, entre 100 e 200 nanômetros, mas a que teve e se destacou com a melhor eficiência de encapsulação foi a formulação 5, com 93,78% de eficiência de encapsulação. Assim, utilizou-se a formulação 5 para o processo de funcionalização desses lipossomas, utilizando anticorpo monoclonal cetuximab, e fez um teste inicialmente utilizando 1 mg de anticorpo e 3,6 mg de DSP-pegmaleimida, que era utilizado na constituição do lipossoma, enquanto os anticorpos eram tiolados, sofriam um processo de tiolação para essa funcionalização ocorrer, assim como fez-se um teste também utilizando 2 mg de anticorpo e o dobro da quantidade de DSP-pegmaleimida na preparação dos lipossomas. Percebeu-se que a melhor eficiência de funcionalização foi de 40,9% utilizando 2 mg de anticorpo, assim como esses imunolipossomas tiveram as melhores características físico-químicas, visto que o tamanho de partícula ficou mais próximo do tamanho obtido para o lipossoma não funcionalizado, assim como teve uma melhor eficiência de encapsulação quando comparado ao imunolipossoma preparado com 1 mg de anticorpo. E assim foi feitas algumas caracterizações físico-químicas de estado sólido, como DSC, que é calorimetria exploratória diferencial, e com isso detectou-se que o processo de encapsulação garantiu uma redução da cristalinidade no fármaco, ou seja, o pico endotérmico em 176 graus, característico do cabazitaxel, desapareceu nas linhas respectivas às formulações de lipossoma e imunolipossoma. Para confirmar esse dado, foi feita análise de difração de raio-x que confirmou dessa maneira que o fármaco estava assim no estado amorfo quando encapsulado nas nanopartículas, visto que os picos de natureza cristalina do fármaco desapareceram na formulação de lipossoma e de imunolipossoma. Foi feito também FTIR, que é a espectroscopia de infravermelho transformada de Fourier, onde foram detectados picos característicos do fármaco, como, por exemplo, a ligação éster, na linha do lipossoma, o que garantiu que a encapsulação também, o fármaco estava dentro e presente no lipossoma.
Além disso, nós temos a presença de grupamentos químicos característicos do cetuximab, que foi o anticorpo anexado, na estrutura do imunolipossoma, o que garante que o cetuximab foi devidamente anexado e a funcionalização foi um sucesso nesse aspecto. Foi feito um estudo de liberação in vitro, onde o lipossoma garantiu uma liberação gradual do fármaco durante 72 horas, sendo que após o período de 24 horas liberou-se apenas 13% do fármaco. Enquanto o imunolipossoma, apenas 5% do fármaco foi liberado após 24 horas. Ou seja, ocorreu um processo de redução da liberação do fármaco com a funcionalização, visto que a presença do anticorpo na superfície do lipossoma fez uma barreira hidrofílica e atrasou um pouco a liberação do fármaco, que tem características lipofílicas. Então, foi avaliado também citotoxicidade in vitro em duas linhagens celulares, PC3 e DU145, sendo a PC3 uma linhagem com baixa expressão de EGFR e a DU145 uma linhagem com alta expressão. O imunolipossoma foi mais citotóxico quando comparado com o lipossoma nas duas linhagens, e é interessante observar que na linhagem PC3 o fármaco livre apresentou uma menor IC50 quando comparado com o lipossoma e o imunolipossoma. E já na DU145, o imunolipossoma foi mais citotóxico que os outros grupos. Foi feita também a avaliação da internalização celular e observou-se que após 4 horas de ensaio, o imunolipossoma foi mais internalizado nas duas linhagens. Porém, com 24 horas de ensaio, na linhagem PC3, o lipossoma foi mais internalizado, onde 93% dos lipossomas sofreram processo de internalização, e já na DU145, o imunolipossoma foi mais internalizado, ou seja, a superexpressão do EGFR na DU145 garantiu maior internalização do imuno, enquanto a composição lipídica com SPC e colesterol garantiu uma maior internalização do lipossoma na PC3. Dessa forma, obtivemos lipossomas com tamanho de partícula PDI e eficiência de encapsulação adequados, uma conjugação de 40% de eficiência de funcionalização ao anexar o anticorpo cetuximab nos lipossomas. O fármaco esteve na forma amorfa, na matriz lipossomal, e os lipossomas tiveram liberação sustentada, com 19% do fármaco ao final do ensaio, e já o imuno liberou apenas 5%. Na linhagem DU145 observou-se que o imunolipossoma foi mais citotóxico e na PC3 o fármaco livre foi mais citotóxico. Ao final, determinou-se com 24 horas de ensaio que a PC3 internalizou mais o lipossoma e a DU145 o imunolipossoma foi mais internalizado.